E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para falar 5 coisas que o personal trainer tem que entender e tem que saber além do treinamento, além do exercício físico, tá? Por que você precisa entender dessas 5 coisas? Para você conseguir fidelizar e ter mais clientes e clientes que pagam bem, tá bom? Para quem não sabe, resumidamente aí um pouquinho da minha história, são 6 anos atuando na área, só vivendo do personal trainer. Confesso que em alguns momentos deu uma caída nos alunos, eu tive que procurar outras coisas para fazer, mas foram poucos esses momentos, graças a Deus. Então são 6 anos ali como personal trainer. Hoje eu vivo o meu melhor momento na profissão. Claro que tem seus altos e baixos, normal, todo mundo tem, mas vivo o meu melhor momento, tá bom? Então vou passar um pouquinho para vocês aqui do que eu faço para ter bons alunos. Graças a Deus hoje eu tenho um time ótimo de alunos, para ter bons alunos e para continuar com esses alunos por muito tempo, tá? Hoje meu aluno mais novo tem 1 ano, o mais novo faz 1 ano já que está comigo. Então tem 1 ano que eu não sei o que é trocar aluno, um sair, outro entrar, não sei o que é isso. E teoricamente eu vivo uma vida boa dentro da minha profissão, pensando que é a minoria que consegue viver uma vida legal, tá bom? Então se você quer viver uma vida boa dentro da profissão personal trainer, fica nesse vídeo comigo que eu vou explicar para vocês. Então vamos lá, eu tenho 6 anos na área, eu comecei aos 19 anos, no meu segundo ano de faculdade já comecei estagiando num estúdio de personal trainer, tá bom? Hoje em dia não pode mais começar a estagiar antes, né? Na minha época também não podia muito, mas a profissão era um pouco mais bagunçada, então a gente começava antes mesmo. E para mim foi ótimo porque, meu, eu peguei muitos anos de experiência e muita experiência legal, tá bom? Mas vamos pro que interessa, esse negócio da minha história aí fica para outro vídeo. Eu tô com a minha colinha aqui, olha como eu fiz minha cola, num papel qualquer. Então vamos lá, ó. 5 coisas que você precisa entender além de entender de treino, tá? Galera, eu diria que entender de treino é quase que uma obrigação. Você precisa entender de treino. Então, assim, não é pré-requisito, entendeu? Tipo, um personal trainer precisa entender o quê? Precisa entender de treino, tá bom? Então, fora o treino, o que você conseguir agregar é o que vai fazer com que você seja um bom profissional ou um profissional que não terá sucesso nessa área. Essa área de personal trainer é um pouco difícil, tá? Você precisa de pessoas que gostem de você e gostem do seu trabalho. Primeira coisa que eu faço que me permite hoje ter bons alunos, entender de pessoas, tá bom? Eu estudo muito sobre pessoas. Eu estudo mais sobre pessoas hoje do que sobre treinamento, do que sobre exercício físico, muito mais. Por que que eu entendo de pessoas? Porque assim, treino por treino, qualquer profissional consegue passar, sendo ele bom ou sendo ele ruim, dificilmente a pessoa vai saber que aquele treino é bom ou ruim, a não ser que seja uma pessoa que goste da área e entenda, mas dificilmente, tá? Conseguir fazer uma pessoa emagrecer, creio que boa parte aí da população hoje consiga fazer alguém emagrecer, porque hoje a gente tem muitas informações e também consiga fazer uma pessoa ganhar massa muscular. Boa parte da população consegue fazer isso ou sozinha ou consegue até ajudar um amigo, tá bom? Então entender de pessoas é muito importante. E o que é entender de pessoas, né? Pô, entender quando a pessoa tá mal, entender quando a pessoa tá bem, entender quando a pessoa vem treinar fofo ou quando a pessoa vem treinar forte. Existem dias e dias, você não tá bem todo dia, a mesma coisa seu cliente não tá bem todo dia para você arrebentar ele. Tem dia que ele vai lá só trocar uma ideia, só, pô, conversar, ter aquela conversa madura, ter aquele treino um pouco mais tranquilo, aquele treino para aliviar a cabeça dele. Hoje eu dou aula para muita gente que trabalha muito, né? E gente que tem grana, lógico, mas que trabalha muito. Então, às vezes a pessoa tá ali só para dar uma aliviada na cabeça, para esquecer um pouco os problemas. E aí chega ali e se apresenta um treino para a pessoa que, nossa, vai acabar com ela. Muitas vezes ela não tá ali para isso, tá bom? Então, entender de pessoas, entender o que cada pessoa precisa em qual momento, tá? Isso é muito importante. E como que você faz isso? Você tem que saber ler a característica da pessoa e saber entender quais dias ela quer fazer o quê. Isso aí só de olhar na pessoa e conversar ali, bom dia, tudo bem? Como você está hoje e tal, você já vai saber, tá bom? Lendo bons livros também você vai entender bastante de pessoas, tá? Uma dica de um livro bem legal para você entender de pessoas é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Esse livro é bem legal e você vai passar a entender muito mais das pessoas. Beleza? Deixa eu ver na minha colinha aqui. Ah, essa segunda coisa é bem legal. Saber
criar intimidade e a necessidade. O que é isso, galera? É o seguinte, quando você tem um aluno, além de entender o que ele precisa cada dia, você precisa entender também o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer. Não digo no exercício físico também, mas na vida, tá? Se o cara gosta, por exemplo, de jogar um basquete, o cara é um atleta de basquete, vamos supor. Pô, você tem que fazer perguntas relacionadas ao que aquele cara faz no dia a dia, para aquele cara conseguir criar uma intimidade com você, conseguir se abrir com você, conversar sobre tudo com você, entendeu? Quando você faz as perguntas certas, você tem as respostas que você precisa. Então, se o cara às vezes trabalha com TI, se o cara às vezes trabalha com pessoas, você tem que fazer as perguntas certas para ele te responder umas respostas boas, para ele criar intimidade com você, para ele ver que aquilo ali é muito mais do que exercício em si. Aquilo ali para ele pode ser muito mais do que exercício, pode ser terapia, pode ser exercício, pode ser um amigo, você pode se tornar um amigo do seu aluno. Hoje eu tenho alunos, a grande maioria dos meus alunos são meus amigos, tá? Então é isso que eu busco, você tem que buscar intimidade. E com a intimidade gera uma necessidade, o cara fica ali com você por anos, porque ele gosta de você, ele é seu amigo, ele gosta da forma que você conduz a aula. Às vezes nem parece que o cara está treinando, o cara vai lá, treina, a hora que termina ele fala, caramba, já acabou? Já acabou, meu amigão, só amanhã. Por quê? Porque o cara ali começou a criar intimidade com você, ele não sente mais que ele está treinando. Pensa, já é difícil treinar, cara. Você que é personal trainer, você espera que você treine, né? Você sabe como é difícil estar ali fazendo exercício físico. Imagina se fazer exercício físico já não gostando, né? A gente faz porque gosta, eu faço porque gosto, mas já é difícil. Imagina não gostando e aí você vai lá e tem um cara que só manda e conta a repetição. Pô, isso aí qualquer um faz, entendeu? Então você tem que buscar outras alternativas, tá? É a terceira coisa, ser interessante e se interessar. Essa aqui tá na ordem invertida. Primeiro você tem que se interessar pelo que a pessoa faz ou pelo que a pessoa gosta de fazer, e depois você tem que ser interessante também. Então, ou seja, você vai fazer perguntas, a pessoa vai te responder respostas, né? Você tem que fazer coisas também interessantes. Não adianta você, só querer que o aluno te fale as coisas. Ele também vai perguntar da sua vida, ele também vai perguntar o que você fez no final de semana. Ainda mais quando você passa do estágio de criar intimidade. Ele também vai querer saber o que você faz, o que você deixa de fazer. Então, se você tiver uma vida aí que muitas vezes não condiz com o seu estilo de personal trainer, seu estilo de vida não andar alinhado com a sua profissão, ele vai acabar te deixando, tá bom? Então, o que eu tô querendo dizer? Que você, personal trainer, você tem que ter uma vida fitness, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, o aluno ele vai te perguntar, pô, o que você fez no final de semana? Pô, o que você deixou de fazer? Aí você vai falar, pô, treinei, não treinei, pô, fiz isso, fiz aquilo, e ele vai ficar interessado, ele vai falar, caramba, o cara, treina até de domingo, o cara treina de sábado, que legal, ele vai criar uma inspiração em você. Você vai passar a ser interessante para essa pessoa. Isso é bem legal, porque isso é o que também mantém o aluno por mais tempo com você, tá bom? Então foca nessas coisas, tá? E aí o quarto ponto, ser versátil e ter fluidez. O que é ser versátil, galera? Você vai conversar com gente. Primeiro, você vai conversar com homem e com mulher. Então aí você já tem que diferenciar os assuntos que você vai falar. Segundo, você vai conversar com gente de direita e de esquerda, de extrema direita e de extrema esquerda. Eu acho sim que você tem que dar sua opinião. Eu imponho minha opinião muitas vezes em algumas aulas, mas eu não acho que a sua opinião tem que valer mais da do seu aluno, entendeu? Pô, o cliente sempre tem razão. Então, assim, não entre uma discussão, não entre em um embate com o aluno. Você pode ter uma discussão saudável sim. Se aquele aluno estiver aberto para discussão, tem muitos alunos que vocês vão ministrar aula que o aluno às vezes não quer saber sua opinião, entendeu? Ele tem a opinião dele que é muito forte e muitas vezes você tem que dar um passo para trás. Então seja esse cara, seja versátil, consiga enxergar até onde você consegue ir com aquele aluno, entendeu? Saiba dar um passo para trás, saiba avançar quando tiver que avançar dentro da conversa. Então você tem que saber colocar as palavras ali, para você não sair como um cara que divide muito opiniões dele, assim, que difere muito. Porque quem difere muito de opiniões nossas, muitas vezes a gente não quer perto, né? Porque tipo assim, pô, o cara é muito diferente de mim. Não tem nada a ver minha vida com a vida desse cara. Não simpatizei com ele. O cara acaba te deixando porque sua opinião é muito diferente da dele. Então assim, não estou dizendo para você se camuflar, tipo, em cada pessoa ser um. Mas eu estou dizendo para você ter ali a fluidez,
ser versátil, saber se encaixar, saber encaixar suas opiniões na hora certa. Às vezes o seu aluno falou uma coisa muito absurda ali naquele momento, pô, segura aquela coisa, vai passando as aulas, aí você vai tentando, sabe, contornar aquela situação para que ele entenda o seu ponto de vista. Você tem que saber como você vai expressar a sua opinião sem deixar apagada a opinião dele, entendeu? Para que ele entenda e fala, caramba, o que eu falei para ele lá não tem nada a ver, acho que a opinião dele vale mais. Muitos alunos vão falar para vocês, pô, sei lá, vão falar coisas, meu, eu vi que agachamento machuca o joelho, e às vezes aquele cara tem uma opinião forte, entendeu? Aí você vai falar para ele que não, nada a ver e tal, vamos fazer assim, vamos fazer assado, o cara já vai dar um passo para trás, ainda mais se ele não confia em você. Então assim, vai pegando confiança dele, ah, machuca, não, vamos fazer isso aqui agora. Aí muda o exercício, vai indo, vamos fazer o agachamento? Pô, mas não machuca o joelho? Ele vai falar, você fala, não, é assim, assim, assim. Aí aquele cara já confia em você, entendeu? Ele vai lá e faz o agachamento e vê que não machuca, pô, isso aí ele vai te dar, meu, uma nota 1000 aí, ele nunca mais vai te deixar, fechou? E quinta coisa que você tem que ter aí que não tem nada a ver com exercício físico, né? Cumprir a agenda, galera. Você tem que cumprir sua agenda. Então, se você marcou, a gente trabalha de uma forma meio informal ainda. Então, se você marcou a aula com aquele aluno, tente, faça o máximo para estar lá, não deixar o aluno na mão, principalmente quando o aluno quer treinar, tá? Quando o aluno gosta de treinar, não deixe ele na mão. E principalmente se ele já passou todas essas fases, já tem intimidade com você, tudo, não deixe o aluno na mão, porque assim, vai passando o tempo e conforme vai passando esses estágios que eu falei para vocês, a gente cria uma intimidade muito grande com o aluno. Mas a gente tem que deixar um ponto sempre em destaque, a gente é um profissional e aquele cara que está indo ali treinar é seu aluno, ou aquela mulher é sua aluna. Então a gente é um profissional, então a gente tem que cumprir a agenda e fazer com que o aluno também cumpra, tá? Nunca esquecer que você é professor e ele é aluno, tá bom? Mesmo que você vire amigo, não importa. Hoje eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho muitos alunos que são meus amigos, me chamam para os aniversários, para as festas que eles fazem, eu estou sempre lá, mas você nunca pode esquecer que você é professor e ele é seu aluno, entendeu? Então você nunca pode passar do ponto de achar que está numa intimidade gigante, começar a desmarcar a aula, começar a jogar aquele aluno para um horário para outro, não. Aquele aluno tem o horário certo dele, ele tem intimidade com você, mas ele é seu aluno e você é professor dele, então sempre manter esse profissionalismo. As coisas que eu falei aqui são armas muito importantes, são ferramentas muito importantes para vocês usarem, para vocês criarem intimidade com o aluno, tá? Se vocês seguirem esses passos, vocês vão conseguir criar muita intimidade com o aluno e vão fazer com que os alunos fiquem muito tempo com vocês. Eu tenho aluno comigo de 5 anos, quase que quando esse aluno, essa aluna na verdade, né, tá comigo desde quando eu entrei. Tem aluno que esteve comigo por, sei lá, 3 anos, parou, mas quer voltar, entendeu? Então, assim, são intimidades que eu criei, com certeza não é só pelo treino que eu passo, isso eu tenho certeza absoluta, porque treino por treino, gente, a gente sabe que hoje o chat GPT aí, meu, contorna a gente e passa um treino pro aluno ali. Mas um profissional bom, um profissional que é interessante, que é interessado, um profissional que sabe fazer perguntas, um profissional que entende o momento do aluno, um profissional que está ali e é versátil, sabe o momento certo para falar, sabe o momento certo de deixar o aluno falar, sabe ajudar o aluno não só no exercício físico como na vida, tá? Isso aí o ChatGPT ainda não consegue fazer e nem vai conseguir, tá bom? Então você tem que pensar o seguinte, você é professor não só na academia, tá? Você pode ser um professor para a vida daquele aluno. Você pode ensinar ele a fazer muita coisa através da disciplina ali, do exercício físico. Você pode ensinar ele muitas coisas que ele tem dificuldade. Ele vai te dando ali os pontos fracos dele e você pode ir através da disciplina que a gente tem para fazer exercício físico, a gente consegue corrigir muitas coisas na vida. Entendeu? Então essas ferramentas aqui que eu falei para vocês, são ferramentas aí que vão fazer com certeza vocês terem mais sucesso na profissão personal trainer, tá bom? Lembra de deixar o like no canal se você assistiu até aqui e de se inscrever, que eu vou estar soltando sempre esses vídeos para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você está começando nessa área, cara, não desiste, é uma área muito legal, é uma área que você vai poder fazer seu horário, você vai poder viver para treinar, viver para o corpo, é muito legal. Para quem gosta de exercício físico, você vai poder viver para fazer o que você ama, tá? E além disso, além de fazer o que você ama, você ainda vai ensinar pessoas a fazer o que você ama. Então pensa que
profissão legal, né? Então não deixa de lado, vai firme, segue esses passos que eu te falei. Lembra que exercício por exercício todo profissional consegue passar. Agora, saber entender o momento do aluno, saber se interessar na vida do aluno, saber ajudar o aluno não só no exercício físico, como em outras áreas da vida, saber ajudar a organizar os pensamentos. Hoje tem muita gente que sofre de crise de ansiedade, então você consegue ali. É lógico que esse trabalho quem faz é um profissional mais capacitado, um psicólogo, mas eu creio que através do exercício físico a gente consegue organizar muitos pensamentos nossos e com a ajuda do profissional isso facilita muito. Então você consegue sim ajudar o seu aluno nessa questão, tá? Ser interessante, ter uma vida legal, interessante também, saber passar experiências para o aluno, saber impor sua opinião, isso é muito importante, e manter o profissionalismo sempre, galera. Isso aí é importantíssimo, você sempre saber que você é professor e ele é aluno, tá bom? Não achar que vocês são amigos, vocês são sim amigos, mas porque você é professor dele, entendeu? Então você sempre tem que estar com o pezinho atrás, saber o que vai falar. Pô, sabe? Pô, você vai numa festa de um aluno, você vai ficar bêbado, trilouco, sei lá. Às vezes tem muito profissional da educação física que não bebe, legal, mas tem muitos que bebem também, aí vai ficar trilouco na festa do aluno. Você tem que lembrar, ele é seu aluno, sempre manter uma postura, tá bom? Então tamo junto, se inscreve no canal aí, deixa o like. Fui!